Bom, sejam bem-vindos a esse nosso novo encontro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como nós vimos até agora, há indícios fortes de que o estresse tem a influência na saúde. Nós vimos antes muitas doenças, algumas doenças já comprovadamente ligadas ao estresse, né? Muitos médicos não sabem disso. Muitos médicos, não, e porque não é culpa deles, é que no currículo deles não existe essa história de emoções, de sentimentos, de lado emocional, né? De coisa, desse tipo de coisa mais intrínseca, digamos assim. Agora, médicos mais modernos conhecem. Eu mesmo fiz uma especialização em psicossomática que era dirigida por médicos. E tinham outros médicos que faziam lá, né? Em geral, psiquiatras, mas existiam alguns. Mas hoje nós vamos dar continuidade a isso e depois, no final do dia, da live de hoje, eu volto a falar alguma coisa com vocês para a próxima aula, tá? Então tá bom. Bom, como a gente falou, o estresse emocional tem relação com as doenças, né? Tem relação com a saúde. E a gente colocou doenças aqui. Agora nós vamos a alguns conceitos interessantes. Conceito, eu disse que nós temos dois tipos de estresse. O estresse bom e o estresse crônico. O bom, que eu estou chamando de bom, é aquele estresse agudo, que chamam também de estresse agudo. É o bom estresse, ou estresse. É aquele estresse que mobiliza a gente a tomar uma decisão. Por exemplo, um exemplo simples. O filho levou um tombo. Procurar socorrer o filho, procurar atendê-lo, procurar protegê-lo. Isso é um estresse bom. Você está com problemas financeiros. Então, fazer alguma coisa para aumentar a receita. Eu sei que nem sempre é tão fácil assim, mas esse estresse mobiliza a gente a tomar alguma decisão. E o segundo é o estresse crônico, também chamado de distresse. Se prolongado, ele inibe o sistema imunológico e provoca alterações hormonais. A gente vai ver um quadro daqui a pouco que mostra exatamente isso, e isso causa doenças. Nós falamos bastante, e a gente só para a gente se posicionar, a cultura ocidental e as emoções. Na nossa cultura chamada de ocidental, a gente não dá valor às emoções, expressar sentimentos, falar sobre nossas coisas, dizer aquilo que a gente está sentindo, não é muito bem visto. A gente entrou num mundo de racionalismo exacerbado, a gente só pensa em coisas racionais. Usamos predominantemente o hemisfério cerebral esquerdo, que é o hemisfério da razão, do racional, né? do lógico. Mostrar emoções pode ser confundido com fraqueza de caráter. Eu já ouvi muita gente dizendo que fazer psicoterapia, que mostrar que está gostando de alguém, ou mostrar algum sentimento, seja lá ele qual for, é sinal de fraqueza, de que a pessoa é fraca. Isso não... Isso é o que diz a nossa cultura ocidental. Já os orientais têm mais facilidade de falar sobre os sentimentos. Talvez eles vivam mais os sentimentos. Vamos lá, então. Agora eu quero falar sobre outro conceito, mente consciente e mente inconsciente. Imaginem o iceberg. Iceberg, vocês sabem o que é
aquele terror dos navios, né? Que é um monte de gelo que a ponta fica para cima. A gente só vê a ponta. Digamos que essa ponta do iceberg seja a mente consciente. E a ponta, a parte de baixo, que é muito maior, é a mente inconsciente. A gente costuma achar que resolve os problemas, que usa muito essa mente consciente. Engano nosso. A nossa mente inconsciente é que muitas vezes toma a frente, é que finalmente nos faz tomar determinadas decisões. A gente dificilmente toma uma decisão porque eu pensei muito conscientemente. A gente toma uma decisão baseada na nossa história. E a história está gravada, está na nossa memória, na nossa mente inconsciente. Então, é importante mostrar isso, porque é aqui dentro, embaixo, segundo Jung, por exemplo, Jung dizia que a nossa mente inconsciente é o lugar que vai nos ajudar a melhorar, vai nos ajudar a crescer, né? Isso é uma coisa muito interessante. A nossa mente inconsciente nos ajudando a crescer, a melhorar. Outro conceito, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Outro conceito, fator psicossomático. Quando a gente diz fator psicossomático é uma coisa psicológica, emocional, algumas pessoas distorcem o significado. Isso é coisa da imaginação, é irreal, é um grilo, é coisa da cabeça, coisa de mulher, etc. Na verdade, quando a gente fala em coisas emocionais, são coisas reais, são coisas evidentes. Essa coisa é psicológica, essa doença é psicológica. Isso não quer dizer que seja uma besteira, que seja um grilo, que seja uma coisa da cabeça, irreal. Não. Como nós vimos lá na outra aula, os problemas emocionais ser contínuos, ser continuados, o estresse continuado provoca um problema real, uma doença real. Esse termo psicossomático foi usado pela primeira vez por Helmholtz, em 1921. Na verdade, psicossomático, etimologicamente, quer dizer um problema físico, soma físico, que tem origem psicológica, emocional. Psicossomático. Quer dizer exatamente isso. Quer dizer, etimologicamente isso. O tratamento para as doenças, de modo geral, é o tratamento holístico. É o corpo e mente. Quando uma pessoa está doente, ela precisa ver a pessoa como um todo. Como o tratamento holístico, vê a pessoa como um todo. Corpo, emoções e mente. Portanto, corpo também. Se você está doente, trate do seu corpo também. Mas se você tem, por exemplo, alguma daquelas doenças que eu falei na aula passada, procura ficar de olho e procura, se possível, procurar um tratamento psicológico. Tem algum problema aí, algumas coisas que você não falou, algumas coisas que não estão bem transadas na sua cabeça, que estão te levando a ficar doente. Essa é o que nós chamamos de uma visão biopsicossocial. Biológico, psicológico e social. Social é o meio, é o lugar, a situação que a gente está vivendo, né? Eu disse que nós temos 4 situações: profissional, casal, familiar e social. Então, social, somos nós com nossos amigos, somos nós com a nossa vida social, que é muito importante, somos nós com a nossa religião também. Um conceito interessante, remissão espontânea. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Uma pessoa está doente
e fica curada espontaneamente. Ué, pronto, teve uma remissão espontânea dos sintomas. Na verdade, isso não existe. Remissão espontânea não existe. O que existe é uma mudança que deve ter ocorrido. Alguma coisa mudou na cabeça daquela pessoa, alguém, ela teve uma intervenção de alguma forma e que ela não teve uma remissão da doença. Mas espontaneamente isso não existe, tá? Alguma coisa mudou dentro dela. Ah, a pessoa estava quase morrendo e aí ganhou na loteria e aí começou a fazer planos e criou esperança e teve uma melhora. Enfim, isso pode acontecer. Ok, vamos lá. Biofeedback. Biofeedback é um exercício que a gente faz para medir como eu me sinto diante de certas situações. O que acontece no meu corpo diante de certas situações. É a resposta do corpo às influências mentais e emocionais, pensamentos e sentimentos. Eu imagino uma situação, veja só você, nós vamos falar em relaxamento ainda, mas você imagina uma situação e é como se você estivesse vivendo aquilo lá. É como se você estivesse vivendo. É igual a como se estivesse vivendo. Então, o seu corpo reage. Você tem batimento cardíaco, acelerado, enfim. Tem um aparelho que mede essas reações do corpo. Um aparelho que pode medir, existem aparelhos que podem medir. Você mostra uma cena para uma pessoa e mede a sua pressão arterial, mede a sua respiração, mede o movimento do corpo, mede os batimentos cardíacos, a tensão, a pressão sanguínea, a atividade das glândulas sudoríparas, você pode começar a suar, mede as suas ondas cerebrais, enfim. Biofeedback é uma ciência, quando vocês ouvirem falar, isso é mais uma prova de que a mente está muito ligada ao corpo. O que acontece na nossa mente, o que a gente vê, ouve, mexe com o nosso corpo. Tem reação no nosso corpo, como eu estava dizendo na primeira aula. Outro conceito interessante que eu queria deixar para vocês é o efeito placebo. Efeito placebo é uma situação interessante. Por exemplo, uma pessoa aqui estava morrendo de dor de cabeça. Aí eu pego um comprimido de água, de açúcar, um açúcar batidinho, bonitinho, e digo, olha, esse remédio é a última novidade para dor de cabeça. Aí eu dou para aquela pessoa, ela toma, daqui a meia hora, ela, meu Deus, como é bom esse remédio, já estou boa. O remédio não tinha nada, era sal, açúcar, não tinha nenhum, ali uma coisa inócua. Isso é efeito placebo. É mais uma prova intrínseca da relação mente-corpo. Eu acredito na história e meu corpo reage favoravelmente. São comprimidos inócuos que provocam cura, cirurgias antigas. Às vezes a pessoa antigamente abria a barriga, tinha cheio de problema, abria a barriga e tal, saía do hospital curada, mas não fez nada. Só abriu a barriga e fechou. A pessoa melhorava. Isso acontecia muito. Já aconteceu muito, né, na história aí da medicina. Vamos lá, tem mais alguma coisa? Bom. Agora nós vamos passar para esse quadrinho que eu acho muito interessante. É um quadrinho sobre o câncer. O câncer é uma doença séria. Nós sabemos que, só rapidamente sobre o câncer é uma célula, por algum motivo, começa a se dividir, porque nós trocamos de células a vida inteira.
né, durante a nossa vida, as nossas células vão se modificando. Uma célula dessa se divide erradamente por algum motivo, dá uma divisão errada e começa a se multiplicar erradamente, vai criando um tumor e, dependendo do lugar, vai atrapalhando a vida daquele órgão e a pessoa pode morrer, né? Pode ficar doente. Às vezes, o que acontece é uma célula dessa se solta, cai na corrente sanguínea e vai para outro lugar. Isso é que nós chamamos de metástase, tá? Agora, durante muito tempo, essa doença foi negligenciada, aliás, todas as doenças foram negligenciadas com relação às emoções, com relação aos sentimentos. Parece que nós somos seres unicamente físicos, né? O que a gente está acostumado a ver é o tratamento físico, a doença física, tratado de forma física. E ninguém mais pergunta, o médico, enfim, não pergunta o que está acontecendo, o que está em volta, como é que está a sua vida, nada disso. É físico pelo físico, enfim. Não estou aqui falando que eu descobri a pólvora, não. Eu estou dizendo o que acontece. Isso acontece comigo. Eu, quando eu vou ao médico, eles estão um pouco ligando se eu estou bem, se eu estou mal, se a minha vida é boa, não é? Eles estão querendo tratar do físico. Muito bem. Então, digamos, uma situação qualquer, ocorreu o estresse. A pessoa ficou estressada. Está estressada, o estresse é prolongado. Ela está há muito tempo estressada. Isso pode provocar um sentimento de depressão e desespero. Esses dois sentimentos, depressão e desespero, são um prato cheio para a doença. Depressão é aquele sentimento de que nada vale a pena, nada do que eu fazia eu gosto de fazer mais, eu não quero mais sair de casa, eu desanimei disso, eu não quero mais me vestir, eu não quero mais fazer nada. Depressão é isso. Basicamente, o quadro é esse. Eu estou me largando. E desespero é aquele sentimento de que nada vale a pena, de que está tudo perdido, de que nada pode modificar isso. Esses sentimentos de depressão e desespero, eles são captados pelo sistema límbico. O sistema límbico é o sistema que cuida das nossas emoções, que captura as nossas emoções. O sistema límbico, então, comunica ao hipotálamo. O hipotálamo é uma parte pequena aqui no cérebro, mas que tem duas funções. Uma é de controlar a atividade da hipófise, ou célula, ou glândula pituitária, que é a rainha das glândulas, e também o hipotálamo cuida do sistema imunológico, que são as nossas defesas naturais, né? Comunicado esses sentimentos à glândula pituitária, ela que comanda, ela é a rainha das glândulas, é a principal glândula, ela comunica ao todo o sistema endócrino e isso causa um desequilíbrio hormonal. Por outro lado, o hipotálamo também comunica ao sistema imunológico, então há uma redução da atividade do sistema imunológico, que é a defesa. Nós sabemos que a defesa nossa do corpo é o sistema imunológico. Atualmente, hoje a ciência é imunoterapia, a ciência do futuro vai ser a imunologia. O sistema imunológico, então, contém células que contêm mecanismo anticâncer. Atualmente, a gente acredita que é o sistema imunológico, que são as células do sistema imunológico que combatem as doenças, especialmente as células doentes, as células anormais do câncer. Ocorrendo
a supressão do sistema imunológico e o sistema endócrino desequilibrado, acontece o aumento das células anormais e o crescimento do tumor. É assim que acontece emocionalmente, acontece teoricamente, dentro da nossa mente, o câncer, tá? Agora vamos ver a saída disso. Vamos ver. Então, digamos assim, aconteceu uma intervenção psicológica. A pessoa começou a fazer terapia, ou a pessoa assistiu essa aula, ou se converteu, sei lá, de repente a uma religião. Não estou dizendo para fazer isso, estou dizendo que pode acontecer. As intervenções psicológicas. Digamos que ela, puxando sardinha para o meu lado, ela começou começou a terapia. Então houve uma intervenção psicológica e começou a ter sentimentos de esperança e expectativa. São dois sentimentos fundamentais para a gente viver: esperança e expectativa. Aliás, lá na caixa de Pandora, o sentimento que ficou foi o sentimento de esperança, né? Ela liberou outros sentimentos, mas o sentimento de esperança ficou lá. Então, o sentimento de esperança, de expectativa, ele é comunicado ao sistema límbico, o sistema límbico captura esses sentimentos, comunica ao hipotálamo, comunica a glândula pituitária, a hipófise também, o hipotálamo comunica ao hipotálamo, à glândula pituitária. Então, o que acontece? O sistema imunológico volta, as células voltam a funcionar, volta a produzir células normais, volta a produzir células para atacar o tumor. A glândula a hipófise ou glândula pituitária começa a restabelecer o equilíbrio dos hormônios, o equilíbrio endócrino, o sistema imunológico volta a funcionar, aumento da atividade imunológica. Então nós acreditamos hoje que o sistema imunológico é que combate as células do câncer, a diminuição das células do câncer e regressão do câncer. É importante dizer que isso acontece normalmente. Isso que é chamado, quando chamam de cura espontânea, é isso que acontece. Acontece um sentimento de esperança que vai modificando tudo, que modifica tudo. A esperança e a expectativa são dois sentimentos muito importantes. Ok? Não, é isso não. Então acabou. Então, muito obrigado. Acabamos essa parte teórica. Agora vamos conversar mais separado. Uhum. Bom, hoje nós terminamos então a nossa parte teórica. Na próxima aula, veja bem, que a gente deve gravar segunda-feira, hoje é sexta, né? A gente deve gravar segunda-feira, deve ir ao ar na segunda mesmo. Nós vamos fazer aquele teste para medir o número, o grau de estresse de cada um durante 18 meses, quer dizer, de janeiro de 2022 até agora, junho, por exemplo, de 2023. Nesse período, a gente vai mostrar algumas situações que você vai dizer se sim ou não, aconteceu isso com você ou não. Se não, tudo bem. Se sim,
a gente vai ver também o que vai precisar. Depois eu vou dar os valores, e aí depois cada um vai somar e eu vou dar o resultado final, tá bom? Uma das maneiras de começar a sair do estresse é através do relaxamento. É isso que eu queria falar. E eu vou tentar, na última aula, fazer um pouco de relaxamento. A música, não sei se vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, eu tinha uma música de fundo, que são músicas de relaxamento, de meditação, Kitaro, são músicas chamadas de New Age, Nova Era, mas nós vamos fazer alguns exercícios com vocês. Eu tenho um CD que eu tenho com músicas com relaxamento gravado, mas eu não tenho mais para comercializar. Eu já vendi muito em congresso, eu dei muito para alguns pacientes, enfim, eu não teria mais. Somente se algumas pessoas quiserem, aí a gente manda fazer mais. Tá bom? Hoje a gente vai ficar então aqui. E na segunda-feira, 7 horas, mais ou menos, você vai ficar o dia inteiro, né? Mas você pode entrar e para fazer o teste. Eu vou ensinar como é que eu vou mostrar as situações e você vai marcando aí no seu papel, numera de 1 a 42, 43. Tem mais uma pergunta. Tá bom? E a gente fica... Tomara que tenha sido produtivo para você. E a gente vai ficar por aqui. E na próxima segunda-feira a gente está gravando e vai botar no ar logo esse teste. Obrigado.